Caso surpreendente. O Joel aborda esse casal e pergunta para o namorado se ele fuma. Ele diz que não e o Joel pergunta se ele tem certeza. Então ele pede para o Joel segurar a onda dele. E quando a namorada sai do supermercado, ele pede para ela esperar e pergunta se aquele é o namorado dela. E depois que ela diz que sim, ele pergunta se ela fuma. Ela diz que não e ele fala que ela tem um corpão. Ela agradece, mas diz para ele que ela precisa ir no carro. Ele fala que entende e pergunta há quanto tempo eles estão namorando. Ela pergunta por que ele quer saber. E em seguida diz que não importa e que ela precisa ir. O Joel diz que o namorado dela fez voltar sozinha e pede o número dela. Ela diz que não e fala que o namorado dela não vai gostar nem um pouco disso. Mas assim que ela vê o Joel abrindo a porta do Corvette, ela pergunta se é dele. Ele fala que é dele e já ela diz que vermelho é a cor favorita dela. Ele fala para ela chegar mais perto do carro para dar uma olhada. Ele fala que ele sabe que ela não está com muito tempo e mais uma vez pede o número dela. Então ela resolve dar o número. Mas de repente, no meio da conversa, o namorado dela aparece e o Joel fala para ela disfarçar. E o namorado dela pergunta se ele pode saber o que está acontecendo ali. Ela diz que só estava dizendo que vermelho é a cor favorita dela. Já o Joel fala que precisa dizer a verdade e fala que ela deu o número para ele. Ele pergunta se ela está curtindo com a cara dele e também pergunta se ela deu o número para ele. Ela tenta se explicar, mas o namorado fala que se ela quiser ir com esse cara, ela pode ir. Ela diz que não deu o número para ele. Então o namorado fala para o Joel que ele já desistiu e se quiser levar, pode levar. Ela pergunta se ele está falando sério. E já o namorado pergunta para o Joel se realmente ela deu o número para ele. O Joel diz que tem o número e fala que vai mostrar para ele. Ele fala que ela só pode estar de brincadeira, mas ela diz que deu o número errado. Então ele confere e diz que esse é o número dela. Ela fala que deu o número porque ele disse que gostaria de ser amigo dela e que ele não precisa ficar tão aborrecido. O Joel diz que quer falar com o namorado dela. E em seguida diz que não quer ser um problema entre os dois. A namorada pergunta por que ele está dizendo isso. E já o Joel fala porque ele não quer apanhar ali. A namorada diz que vai com ele, mas o Joel fala pra ela ir com ele. O namorado pergunta o que ela quer. E já o Joel pergunta com quem ela vai. Mas já nesse momento, o Joel pede para falar com o namorado dela e conta que é uma pegadinha. Ele pergunta, mas se realmente ela deu o número para ele. O Joel diz que sim e fala que ela não parece ser uma garota boa para ele e fala que ela é interesseira. E dentro do carro, a namorada pergunta o que o Joel disse. Ele fala que estava dizendo que ela foi pega sendo interesseira. Ela pergunta se o namorado dela não quer que ela nunca mais fale com o Joel. E como ele diz que não, ela fala que tudo bem e pede para ele entrar no carro. Ela fala para o Joel que ela não é interesseira. Ele fala que está tudo gravado e que não dá para entender. Nesse vídeo, Nair aborda essa garota no meio da corrida dela. Ele fala que não quer incomodar, mas que ele vai precisar interrompê-la. Ele diz que se mudou há pouco tempo, mas ela pede para ele esperar. Ele fala que se mudou há pouco tempo e pergunta se ela pode indicar um bom restaurante para ele. Mas ela diz que não conhece. Ele pergunta se ela não conhece nenhum e ela diz que nenhum e que precisa voltar para a corrida dela. Mas assim, de repente, ela pede para ele esperar. E fala que na verdade ela conhece um lugar que abriu há pouco tempo e pede para ele esperar só um segundo. Ela diz que conhece um excelente lugar na rodovia. Ele pergunta o nome do lugar, mas ela diz que pode mostrar para ele. Ele fala que é melhor ela dizer o nome para ele não interromper a corrida dela, mas ela diz que já atingiu o objetivo dela. Ele fala que, para ser sincero, ele não gostou da energia dela e que ela foi um pouco rude com ele. Ela diz que estava distraída com a corrida dela. Ele fala que tudo bem, mas que ela não precisava falar assim com ele, que ela poderia dar uma pausa na corrida dela. E em seguida diz que é melhor esquecer tudo isso e pede o número dela. E depois de pegar o número dela, ele pergunta que tipo de comida que ela gosta. Ela diz que gosta de comida italiana e ele fala que também gosta, então ela fala que é perfeito. Ele pergunta se ela conhece algum lugar que tenha comida italiana.
Então ela diz que esse lugar que ela estava falando para ele acabou de inaugurar e tem comida italiana. Ele pergunta se ela já foi ou se só ouviu falar, e ela diz que só ouviu dizer. Ela fala que só sabe que acabou de inaugurar e que é na rodovia. Ele pergunta se ela corre sempre por ali. Ela diz que sim e fala que todos os dias passa por ali. Ele fala que está muito frio, muda de assunto e diz que ela é muito linda. Ele fala que dá pra ver que ela está em forma e ela agradece. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não tem. Ela fala que para ter namorado tem que ter muita paciência e dá a entender que não quer namorar. Ele fala que pelo menos ela foi sincera e pergunta se ela quer continuar a conversa dentro do carro. E ela fala que tudo bem. E já dentro do carro, nós vamos direto ao momento em que ele pergunta por que ela resolveu voltar para falar com ele. Ele fala que ela voltou porque viu o carro dele e que ela está sendo sincera e que ele parece ter muito dinheiro. Ele pergunta se faz muito tempo que ela está solteira e ela diz para ele que tem muito tempo. E quando ele pergunta por que tem tanto tempo que ela está solteira, ela diz para ele porque só aparece cara falido. Ele pergunta se tudo tem a ver com dinheiro. Ela fala que o mundo é movido pelo dinheiro e que é errado, mas que é assim. Ele fala que, para ser sincero, ela está parecendo muito interesseira e que isso faz ele perder a vontade. Ela diz que eles estavam prestes a almoçar e ele fala uma coisa como essa. Ele diz que não e pede para ela sair. Ela fala que não vai sair do carro e que eles já estavam saindo. Ele diz que não e pede para ela sair, e em seguida fala que vai abrir a porta para ela. Ela diz que não e fala que eles estão conversando. E já ele fala que chegou a hora dela sair do carro. Ela diz que eles ainda estão conversando, mas ele fala para ela sair. O Kilo se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem e em seguida pergunta para onde ela vai. Ele fala que a propósito o nome dele é Kilo e pede desculpas por não ter se apresentado antes. Ela fala que tudo bem e continua andando. Ele pergunta para onde ela vai e fala que ele gostou do óculos dela. Mas ela volta e pergunta se o carro é dele e ele diz que sim. Então ela pede para ele repetir o nome dele novamente e ele fala que o nome dele é Kilo. Então ela fala que o nome dela é Heaven, que significa paraíso. Ele fala que está querendo mesmo entrar no céu e diz que o nome dela é muito bonito. Ele pergunta o que ela vai fazer no resto do dia. E ela fala que provavelmente vai passar o dia com ele. Ele pergunta se ela está falando sério e pede para ela tirar o óculos para ele poder ver os olhos dela. E como ela diz que não, ele pergunta por que não. E ela diz porque ela está tentando ser discreta. Ele pergunta se ela está tentando ser discreta porque está ali falando com ele e em seguida diz que os olhos dela são muito bonitos. Ela fala que gostaria de dar uma volta no carro dele e já ele pergunta o que ela quer fazer. Ela fala que eles podem sair para comer alguma coisa e fazer compras. Ele fala que sair para comer é legal, mas fazer compras ele não está entendendo. E ela diz que ele tem dinheiro para isso. Ele pergunta se ela quer que ele gaste o dinheiro dele com ela. E ela pergunta se ela precisa dizer isso. Ele fala que ela também deve ter dinheiro já que ela está usando um óculos de grife. E em seguida pede para ela entrar no carro e pergunta se ela sabe abrir a porta e ela diz que não precisa abrir porque ela sabe. E brincando, ele pergunta se ela tem certeza que sabe abrir. E em seguida diz que ele até abriria, mas que é bom ela já ir se acostumando. Ele pergunta se ela conseguiu e ela diz que sim. E nesse momento, dentro do carro, ele pergunta se ele faz o tipo dela. E como ela diz que sim, ele pergunta qual o tipo dela. Ela diz que o tipo dela é ele, mas ele fala que ela está mentindo. Ela fala que não está. Ele fala que está achando que ela voltou por causa do carro, mas ela diz que voltou por causa dele. Ele diz que ela não estava querendo conversar com ele. E já ela fala que não está querendo discutir sobre isso agora. Ele pergunta por que ela está ficando irritada, sendo que realmente é verdade que ainda há pouco ela não queria conversar com ele. E pergunta se não foi por causa do carro que ela mudou de ideia. Ela fala que não foi por causa do carro que ela decidiu voltar. E que ele a convidou para entrar e por isso que ela está ali e que ela poderia
ter dito não. Ele fala que os sinais estão muito claros. Ele fala que primeiro ela não quis conversar com ele e que depois ela viu o carro dele, então ela decidiu voltar, e é claro que ela está mentindo. Ele pergunta se ela está vendo aquela maçaneta ali, e pede para ela puxar, e em seguida pede para ela empurrar a porta e sair do carro. Ela diz que não e ele pergunta se ela não vai sair. E ela pergunta por que ele está agindo assim sem motivo. Ele pergunta se ela vai se recusar a sair do carro dele. Ela fala que não vai sair porque ele a convidou para entrar. Ele fala que ela deu tantos sinais de que é interesseira que para ele não dá. Ela fala que ele está agindo muito estranho, que ela sabe que ela não é interesseira. Ela também diz para ele que provavelmente esse carro é alugado. Ele fala que o carro não é alugado, mas que até para alugar o carro precisa de dinheiro e pergunta se ela está brava com ele.